Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos cósmicos? Esse vídeo de hoje, né? Logo de pronto eu vou agradecendo a presença de vocês e pedindo desculpas, né? Estou fazendo um vídeo aqui fora, na varanda, da frente, e pode ser que esses sons, né, externos atrapalhem o andamento do vídeo, mas eu espero que não, porque hoje nós estamos aqui para homenagear, né, de uma certa forma, a todos os que deram as suas presenças neste mundo, mas que já se foram. Pelo dia de finados, nós estamos fazendo esse vídeo e espero que esse vídeo, entre na consciência de muitos, né? Acalmando as mentes, né? Acalmando os corações, por todos os que já se foram, que já partiram, mas que em algum momento estiveram aqui, né, no nosso planeta Terra, numa família ou em outra, né, ajudando ou não alguém, mas que de alguma forma passaram por aqui. Eu vou ler um texto que está na redação do site Momento Espírita, que fala sobre essa questão aí. Como, né, devemos e temos o dever de já ir nos preparando, porque aqui é um planeta escola, né? Então nós temos que estar, vocês vão ver pelo texto, temos que estar já com a mente aberta, já de malas preparadas, né? Sendo sol ou sendo chuva como hoje aqui, muito frio, né? E chovendo direto desde ontem, às 5 horas da tarde, que isso aqui está chovendo muito. Eu acho que em todo o estado do Rio de Janeiro está chovendo muito. Dizem que lá no Rio está chovendo muito. E aqui não é diferente, né? Aqui está chovendo muito. Então o nome do texto é Nossa Hora. Era um dia como outro qualquer. As malas do casal já estavam prontas desde o dia anterior. Despediram-se do único filho e saíram em viagem para participar das festividades do casamento de uma sobrinha que residia num outro estado vizinho. Tão logo se distanciaram do lar, a esposa pediu ao marido que retornasse, pois gostaria de se despedir do filho. O marido a fez lembrar que ela já havia feito aquilo, mas ela insistiu. Aquela mãe sentia que não voltaria a rever o filho amado, nem iria estreitá-lo num abraço apertado na presente existência mais. Sentia que aquela viagem era definitiva. De alguma forma ela pressentia isso. O marido, um tanto contrariado, atendeu ao pedido da esposa e voltou. O filho, ao vê-los, pensou que haviam esquecido de algo. Mas a mãe logo o envolveu num suave abraço maternal, como a dizer-lhe adeus. Como quem se despede sem saber quando voltariam a reencontrar-se novamente. Seguiram viagem, participaram das festividades, reviveram os parentes e, por fim, o retorno. Antes, porém, a esposa pediu ao marido que fizesse uma prece, ao que ele respondeu que já havia feito, que o fato de não abraçarem a mesma religião não o fazia menos crente em Deus. Ao longo da viagem, por várias vezes, estiveram na iminência de um acidente, mas conseguiram sair ilesos. No entanto, quando a ordem vem do alto, não é nada, nem ninguém pode impedir. Mas um perigo, e dessa vez foi impossível evitar. A esposa ficou entre as ferragens do veículo e o marido sofreu apenas pequenos arranhões. Aquela mãe e esposa pressentia que já era hora de fechar a mala e retornar à pátria espiritual. Alguns meses depois de sua partida, uma médium espírita, amigo da família, que a conhecera ainda no corpo, trouxe a notícia de que a havia visto no mundo espiritual e que ela estava bem, feliz por ter deixado na terra, 2 homens, né? O marido e o filho. Feliz por não tê-los deixado, mas por tê-los deixado bem. O filho já moço, o marido bem orientado, cumprir a sua missão de esposa e mãe. Fatos como esse
acontecem diariamente, né, pessoal? A gente vê aí coisas que acontecem diariamente. Acontece muito. Uns voltam à pátria espiritual pelas portas do túmulo e outros tantos chegam pelas portas do berço, né? Uns vão e outros nascem, né? Então fica essa troca de missões que as pessoas têm nesta vida, né? Às vezes um filho vai embora, como aconteceu comigo, né? Me deixou as netas, né? Uma inclusive na barriga da minha nora, então ela está comigo diretamente ligada, né? Com todo o amor e carinho, todas elas estão. Vocês entenderam? Mas uns vão e outros vêm. Mas a questão é se estamos preparados, né? Ou se preparamos os nossos entes caros para quando chegar a nossa hora. Temos também que preparar os nossos entes queridos que irão ficar. Que ela chegará, não nos resta dúvida. Mas quando chegará, não sabemos dessa hora, não é mesmo? Não sabemos. É importante que vivamos sempre em harmonia com os nossos afetos, para que o remorso não nos dilacere a alma depois da partida. Temos que estar bem com todos, né? Para que eles não fiquem com remorso, nem a gente fique com remorso. É preciso que deixemos as nossas coisas sempre em ordem, não esperando a morte do corpo físico, mas com previdência, para que quando chegando a nossa hora, não deixemos os nossos em situações difíceis, né? O caso desses senhores de engenho antigamente que enterravam ouro, né? Enterravam, nem a esposa sabia. Hoje em dia, às vezes, quando compram essas fazendas recém-loteadas, quando vão cavar para fazer alicerce de alguma casa, encontram, né, tesouros escondidos, enterrados. Por quê? Porque aqueles senhores de engenho, eles não davam a saber nem para a esposa nem para os filhos, né? Que tinha aquele dinheiro escondido, moedas de ouro que, claro, já não servem mais nada como dinheiro, servem como ouro, né? Como um tesouro. Ou será que os mantemos em total dependência nossa? Não podemos mantê-los em total dependência nossa, porque a vida que fica para quem ficou. Quando o espírito vai, ele não tem mais nada a ver com esse mundo físico, né? Pensemos nessas e em outras questões e sejamos de fato previdentes. Deixemos a nossa mala sempre arrumada para quando chegar a nossa hora, a fim de que evitemos de sabores mais tarde. A nossa mala arrumada significa todo o processo que a gente vive aqui na Terra em condições que os que vão ficar usem e abusem, né? Todos os pais têm que deixar a herança para os filhos, né? Como a minha casa, da minha irmã no Rio de Janeiro. É uma casa lá que foi deixada como herança dos meus pais, não é? Então, como foi deixada por eles, vocês veem, eles cumpriram a missão deles, eles se foram, mas deixaram, né? Não a casa que está hoje em dia, não as casas que estão hoje em dia, mas deixaram o terreno, né? O local, né? O local onde eu fui criada. A preocupação com os afetos que ficaram é uma das causas de sofrimento do espírito desencarnado. Então, muitos espíritos que desencarnam, eles ficam preocupados. Às vezes nem seguem aquele caminho evolutivo, porque ficam preocupados, né, com as pessoas que ficaram. Será que está bem fulano? Será que está bem ciclano? Como é que estão? Um ou outro vivia em briga, vivia brigando um com o outro. Será que eles estão bem? Então essa preocupação perturba muito o espírito, que já vai para um ambiente de perturbação, porque a causa, quando causa a morte, a primeira coisa que acontece com o espírito é a perturbação. Isso é natural. Tem uma ligeira perturbação porque quer saber como que ficou aquelas pessoas que deixou, né? Os nossos afetos, todos nós aqui, quando formos um dia, a gente fica preocupado. Ninguém não vai ficar preocupado. Todos vão acabar ficando preocupados se tiver um pouquinho de abertura consciencial. Então, a maioria dos que partem diariamente nunca se preocupou em deixar em dia seus negócios. Os negócios é isso aqui que eu estou falando. Deixar em dia todas as questões, né? Todas as questões
que fiquem pendentes. Tem que deixar em dia, né? Papéis também tem que deixar em dia, né? E as relações de afeto. Por isso sofrem quando se dão conta que já é tarde demais. Então toda essa questão aí de fazer testamento, né? Ou fazer mesmo assim uma espécie de um papel, ir no cartório lá registrar que deixou isso para ciclano, isso aqui para Beltrano, isso aqui para o outro, isso para o outro, tem que deixar isso aí. É coisa da vida material. E sendo coisa da vida material, há necessidade de deixar. Entendeu? Muitos dariam tudo que fosse possível pela oportunidade de algumas palavras com os entes queridos, com o intuito de alertá-los para a realidade que a todos nos aguarda após a aduana do túmulo. Olha só, acontece como na parábola de Lázaro e o rico, narrada nos evangelhos. O rico, deparando-se com a realidade após a morte, queria voltar para falar aos familiares para que mudassem o rumo de suas vidas. Mas o espírito de Abraão disse-lhe que ele teria tempo para isso, e que seus familiares, ele tivera tempo para isso, né? Tivera tempo e não fez. E que para isso, os seus familiares tinham os profetas, que os ouvissem, que iriam ouvir, portanto, né? Então ele quis dizer que os familiares tinham os profetas. Se os familiares seguissem os profetas, iriam entender. Que Abraão pediu, né? A palavra Lázaro, né? O Lázaro pediu para voltar, né? Queria dar um tempo para voltar, porque ele queria voltar. Mas o espírito de Abraão falou que não tinha como, que eles tinham que resolver aquilo tudo que ficou pendente. Vocês estão compreendendo? Então, vocês vejam que o que nós temos que fazer aqui, neste momento atual, quem está vendo este vídeo, é procurar programar tudo isso que eu estou falando aqui. Programar tudo para os que ficam. Né? Não é ficar naquela... Eles depois ficam brigando, é meu, meu pai ou a minha mãe me deu. E não pode ser assim. Já tem que estar algo programado em papéis também, para que o espírito não fique perturbado, né, pessoal? Porque, como eu estava falando, a preocupação do espírito quando se vai, a preocupação da morte, né? O espírito se preocupa, né? Às vezes não segue o caminho evolutivo que precisa seguir, né? Por quê? Porque vai cheio de preocupação. E não pode ser assim. Todos nós não sabemos quando será. Só sabemos que será, mas não sabemos quando. E por não sabermos quando, temos que nos preparar. Não é mesmo? Então, pessoal, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Os nossos entes queridos estejam muito bem assessorados na espiritualidade, né? Sabemos que eles não estão lá no túmulo. O Espiritismo ensina que não adianta ir lá no cemitério, porque lá aquela pessoa não estará, com certeza. Dificilmente, somente uma pessoa muito atrasada espiritualmente, né? Muito atrasada, sem conhecimento espiritual, sem conhecimento de Deus, sem ter Deus dentro do coração, é que vai estar na perturbação de estar ali no túmulo, né? Mas a grande maioria, eu creio que não, né? A grande maioria, eu creio que a espiritualidade já os encaminhou para algum plano, para algum setor, né? Vamos dizer assim, de socorro, né? Porque os nossos amigos espirituais, os socorristas, que trabalham tanto no plano físico para socorrer uma pessoa que está precisando, eventualmente, né, de um tratamento físico ainda está aqui na Terra, quanto os socorristas, amigos espirituais que estão trabalhando nesses setores aí, de pegar os espíritos que estão no plano astral, no plano espiritual, né, para que eles desenvolvam, né, as suas consciências, consertem o seu... Por isso que eu digo, tem que fazer a reforma íntima aqui. Não adianta dizer que vai dar uma coisa para um e não dá para o outro filho. Não adianta. Você tem que deixar separado para cada filho.
Vocês estão compreendendo? Porque tudo isso vai pesar na balança, né? Na balança da sua consciência. Quando você se for, vai pesar na sua balança para você estar num bom lugar ou você não estar num bom lugar, né? Porque o inferno e o céu não existe, né? Nem purgatório, como engana a Igreja Católica e outras mais. Não existe. O céu é a nossa consciência, o purgatório é a nossa consciência e o inferno também é a nossa consciência. Tanto é que as colônias espirituais, né, elas foram construídas por uma gama de espíritos, né, provenientes já de alguma luz, para acalmar, abrigar, ajudar os espíritos que possam ir para lá, né? A nosso lar mesmo, aqui no Rio de Janeiro, entre o Rio de Janeiro e um pouco ainda de Espírito Santo, ela pega pessoas, né, espíritos desencarnados, né, que estão aptas a entrar ali, né, aptas através dos mentores, conseguir algum respaldo ali, né, pessoal? Conseguir alguma coisa ali, um lugarzinho para ir se preparando para a nova vida aqui na Terra. Uns, como eu disse no início, uns vão, outros voltam, né, no corpo físico, como os nascimentos, né? Mas a morte, ela deveria ser mais já bem, assim, entendida, né, para quem está aqui. Mas ainda não é. Não é porque o mundo físico aqui, os espíritos que estão reencarnados, eles não se preocupam em seguir uma espiritualidade, em ter uma espiritualidade na sua vida. Não se preocupam com isso, né? Só se preocupam com a vida material. Isso é que complica a sua vida futura espiritual. Porque nós não devemos só nos preparar para a nossa vida futura física. Botar em filho em melhores escolas, procurar o melhor para os filhos, botar os filhos para ser atleta, botar os filhos para ser jogador de futebol, botar os filhos para fazer faculdade, se preocuparem com aquilo, mas não se preocupar em colocar os filhos também num conhecimento espiritual, para que ele possa ter sim tudo de bom que ele possa conseguir aqui na Terra, no mundo físico, mas também conseguir uma melhoria espiritual para quando ele se for, porque nós não sabemos quando alguém se vai. Quantos jovens aí estão na faculdade e morrem, né? E os pais ficam? Quantos? Muitos, né? Muitos, a gente vê diariamente aí isso acontecendo, né? Os filhos se vão, jovens ainda às vezes, a gente tem que tomar conta disso pelas drogas, às vezes se dão por acidentes, por uma série de coisas, o espírito se vai, né? E a gente não pode programar isso está na mão de Deus e dos espíritos mentores espirituais que estão, né, os grandes mentores espirituais que estão realmente nas grandes esferas de luz, que eles levam as ordens de Deus e vêm descendo com hierarquia até chegar, ó, agora é aquele lá que vai. Abre o livro da vida lá, que agora é o outro lá que vai. Então nós não sabemos disso, né? Nós não entramos facilmente nesse setor ali dos livros arcásticos, né? Dos livros das memórias arcásticas, para saber como é que aquela pessoa vai se embora. Então, todos que estão entre a vida e a morte, aqui no plano físico, o que nós temos que fazer é acalmar o coração. Acalmar o coração, entregar tudo realmente na mão da espiritualidade amiga superior, tá? Que seria ou será o melhor para aquele espírito, né? Muitos vão, né, a pedido dos mentores, para essas colônias, vão para a nave Santa Esmeralda ser tratados. Muitos desencarnam lá mesmo na nave Santa Esmeralda, outros estão em coma e voltam, né? Porque receberam um códigozinho lá de alguma recompensa que fizeram para alguém. Então tem um retorno bom para aquela pessoa, né? E do nada aquela pessoa sai do coma. Aquele espanto, né?
um espanto. Do nada a pessoa sai do coma. Ninguém sabe por quê. Mas aquela pessoa tinha créditos com a espiritualidade amiga, né? Tinha créditos. E esse crédito aí é que fez com que a pessoa, né, conseguisse retornar por alguma missão ainda que esteja para cumprir. Né? Então é isso que nós temos que pedir sempre à espiritualidade. Né? E se nós tivermos alguém, né, nessa situação assim, enfermo, numa situação dessa, que eu tenho alguns clientes que estão mais ou menos numa situação dessa, os familiares têm que pedir para os amigos espirituais, né, pedir uma vez só, que eles sabem, eu já ensinei isso. Eles sabem tudo que todos nós estamos precisando aqui na Terra. Sabem de tudo. Não precisam ficar perturbando, porque eles não são nossos empregados. Basta pedir uma vez. Pedir uma vez, a espiritualidade amiga vai vir, vai ver todo aquele processo e vai nos dar a resposta através das ações que vão surgir, que nós vamos ver. Vocês estão compreendendo? Então, todo mundo que está doente, acamado, ou alguém que está em coma, peçam aos amigos espirituais para fazer o melhor por aquele espírito. É o melhor que nós temos que pedir. E não ficarmos em cima ali perturbando a espiritualidade e cobrando de Deus, de Jesus, como imprensando Jesus na parede, como eu já falei. Imprensando os amigos espirituais na parede, imprensando os santos nas paredes. Tá? Não é isso que vai funcionar. O que vai funcionar é a nossa fé, tá? Na espiritualidade amiga, em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos, nas falanges, né, de luz, Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, né, Buda, né, pensar nesses amigos, nesses mestres, para que eles possam conduzir aquela situação da melhor forma, né, sem apego à pessoa. Nós não podemos ter apego físico à pessoa, ou mesmo espiritual. Porque às vezes a gente fica prendendo um espírito que já poderia ter ido seguir sua missão, e a gente, com o nosso egoísmo consciencial, fica prendendo o espírito aqui na Terra. Não podemos fazer isso, prender o espírito aqui na Terra. Não podemos ser egoístas, pensar em nós porque nós queremos a presença física aqui. Temos que tirar de lado esse nosso tipo de ser, né? De nos conduzirmos diante dessas situações e não sermos egoístas ao ponto de prender um espírito aqui na Terra, impedindo a sua livre passagem consciencial, né? Porque a gente quer aquela pessoa aqui. Não podemos pensar nisso. Vamos refletir, pessoal. Vamos refletir em tudo aqui que eu disse. Tá? Não precisamos estar no cemitério, é um ponto. Não pedir aos mentores que fique prendendo aquela pessoa aqui se aquela pessoa já tiver com missão de ter ido embora. São certos pontos que eu falei aqui no vídeo que já vai dar para todos entenderem. Somos imortais, tá? Bom, pensem nisso, não vamos morrer. O que acontece é que perdemos um corpo físico, mas continuamos vivendo a nossa vida no mundo espiritual. Tá? E se já tiver acabado a missão, não adianta prender. Não adianta prender a pessoa. Porque quem manda é Deus. Né? Quando o livro arcástico abre aquela página, não tem como prender a pessoa. Né? E vamos colocar os filhos, netos, sobrinhos, tudo dentro também de uma certa espiritualidade. Dentro da materialidade, mas também dentro de uma certa espiritualidade. É necessário isso acontecer. Ok, pessoal? O que temos que fazer, temos que se foram, é sair assim, olhar para o céu e pedir à espiritualidade amiga para que eles estejam muito bem onde estiverem. E que eles estejam maravilhosamente bem. Que os amigos espirituais podem vir e pegá-los de onde eles estiverem precisando. Onde eles estiverem necessitando, venha uma equipe e leve-os para abrigar em algum canto. É isso que temos que pedir. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos, muita paz. Ainda não temos ordem para saber como estão nossos entes queridos, tá? Porque
vai precisar de ser todos que tiverem realmente com o coração aberto para ajudá-los, não é só para saber por curiosidade como estão os amigos, como estão os entes queridos. Eles têm que saber que eles vão receber alguma coisa, alguma bênção vindo também, algum agradecimento vindo também da boca de vocês, tá bom? Que venham da vida de vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Paz, saúde, prosperidade. Até a próxima. Podem colocar no comentário aí, tá? O que vocês quiserem perguntar. E nós não estamos podendo ainda fazer o comentário de falar, né? Como estão os entes queridos de ninguém, porque não temos ordem ainda. Mas breve eu creio que nós vamos ter, né? Vamos ter essa ordem aí futuramente, vamos ver como é que fica a situação, para ver se a gente pode fazer um novo vídeo aquele dos entes queridos. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Paz, saúde, prosperidade, muita paz na casa de vocês.